Eu sou Eduardo Rocha, do portal cienciadosdados.com, e hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre Market Basket Análise com algoritmo a priori. Meu Deus, Eduardo, o que você está falando? Você falou grego? Brincadeira, né, cientista? Você já ouviu falar assim? Diz aí. Hã? É um algoritmo simples. A utilização dele, cara, tem uma usabilidade gigantesca, tá bom? Então você vai ver aqui que isso aqui está presente no dia a dia de praticamente todas as empresas, tá bom? Muitas vezes isso aqui não é utilizado, mas não é porque a empresa não quer, é simplesmente porque a empresa não tem um cientista de dados lá para fazer um trabalho como esse que você vai ver que não tem tanta complexidade. Existe uma complexidade sim, mas essa complexidade não é para o cientista de dados, é muitas vezes para o cara que é gestor, para o cara que ele está preocupado somente ali com o operacional da empresa, mas o cientista de dados consegue utilizar os dados exatamente para utilizar a estratégia de se ter informações, a estatística, a programação e o conhecimento do business, tudo junto na maravilhosa ciência de dados. Tamo juntos, embora? Então, vamos lá. Nós estamos aqui no meio do bootcamp. Beleza? No meio. Aqui é só o esquenta, né? O esquenta. Por quê? Porque, cara, eu gosto de ir preparando você para o grande dia, né? O grande dia é no bootcamp, é lá no bootcamp que você vai colocar a mão na massa junto com os outros cientistas de dados na prática, Jedis e Yodas, que vão estar lá também participando desse evento. E ainda que você seja um padawan iniciante, você vai ver que você vai conseguir também participar, colocar a mão na massa, utilizar a ciência de dados em problemas reais, da vida real. E, cara, isso não tem como não ser uma parada muito fera. Então, vamos lá, bora pra frente. Cara, hoje nós vamos aprender esse algoritmo muito massa e nós estamos falando de um negócio chamado Market Basket Analysis. Traduzindo, análise de cesta de mercado. Olha, Eduardo, análise de cesta de mercado galera, análise de cesta de mercado. E para você fixar essa parada na cabeça aí, eu já trouxe aqui um GIF, um videozinho aqui, para você não esquecer o que é análise de cesta de mercado. Então, cara, olha só, isso aqui faz parte ali do estudo de mineração de dados, vai? A gente estuda essa parada aqui quando a gente está estudando Association Rule Learning, o aprendizado ali por meio das regras de associação, tá bom? Então, traduzido lá, a tradução bem livre, regras de associação, beleza? Olha só, dá uma olhada nesse vídeo aqui, CDP, presta atenção. Olha só, eu vejo uma cervejinha, eu vejo a fralda Pampers, e aí eu vejo um bebezinho, e aí a gente imagina o que quando a gente vê essa parada, né? Cara, eu fui no mercado, deixa eu te contar uma história, né? Isso é de verdade. Tô eu aqui, indo aqui pro dia a dia, e aí o dia a dia, o hipermercado, eu adoro falar dele, né? Acho que a galera acha que eu trabalho no dia a dia, né? Só pode, do tanto que eu falo nele, né? É porque a gente vê a aplicabilidade da ciência de dados, principalmente por onde a gente anda, né? E eu ando muito lá, fazendo isso aqui, ó, comprando fralda e comprando cerveja também, vai. De vez em quando a gente toma uma cervejinha, amanhã é dia, então amanhã eu tomo uma cervejinha também. E o fato é o seguinte, o CDP, uma vez estava eu lá, Dona Maria Denise mandou eu comprar uma fralda pro Noah, bebê Noah, meu filhotinho de 1 aninho, e ela falou, Eduardo, vai lá no dia a dia, compra lá uma fralda e compra lenço umedecido também. E aí eu vou lá, né, entro no dia a dia e tal, aí pego o carrinho, vou entrando lá no mercado, aí bem na entrada, assim, já tem um bocado de bebidas, né, então tem um corredor de bebidas, assim, e tal. Aí beleza, aí eu passei direto e falei, pô, não, tá massa, não, hoje não vou comprar nada não, tal, passei direto. Aí entrei no corredor, né, na verdade na hora que eu virei à esquerda, assim, para entrar no corredor onde tinha as fraldas de bebê e lenço umedecido e aquelas outras coisas todas lá, tinha um tonelzão, assim, um espaço, assim, como se fosse eu não sei exatamente o que era, mas era um suporte onde tinha uns engradados lá de Heineken. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, né, tem um corredor de bebida ali atrás e tal, e aí tem essa Heineken deslocada aqui junto com na entrada do corredor de fraldas, né? E eu fiquei pensando, que parada é essa, né? E aí, CDP, o que veio na minha cabeça? Eu falei, cara, isso aqui tá errado, né? O cidadão lá que organiza as prateleiras aqui do negócio fez o trem errado, né?
E o fato, CDP, é que um belo dia eu lembrei que onde tem ciência de dados, a gente vê correlações que muitas vezes elas não são tão claras para um mero espectador. Mas para quem está ali dentro, no coração da ciência de dados, cara, existem estratégias e táticas que elas ajudam as empresas a faturarem mais. E o fato é que esse exemplozinho aqui, cientista de dados, não quer dizer que esse bebezinho que apareceu ali bebe cerveja. O fato é que, por meio de estudos, de regras de associação, a gente consegue evidenciar que existe uma significância, algorítmica, de que ao entrar no mercado para comprar fraldas, eu também tenho uma probabilidade muito alta de comprar a cervejinha. E aí, cara, olha só que interessante. Eu poderia simplesmente explicar como pai que compra fralda e que bebe cerveja que essa parada funciona. Mas não, eu vou utilizar a ciência de dados, machine learning, a nossa querida e velha estatística, probabilidade. E o fato, cientista, é que a gente consegue sim, por meio de estudos de regras de associação, calcular essa parada e não só calcular, a gente consegue evidenciar e ajudar a empresa a facilitar a venda de um produto e com isso lucrar mais. Faz sentido para você ou não faz? Se eu já vou comprar a fralda e a Heineken, por que não deixar logo perto? Né? Vá que eu entro no corredor da Heineken, esqueço e compro só a fralda e vou embora. Né? Tá tudo bem, a Denise mandou comprar a fralda, eu vou lá e compro a fralda, e aí isso eu não vou esquecer, claro, senão eu não entro em casa. Mas eu entrei lá com a fralda e tal, e ainda levei a cervejinha, olha só, então todo mundo feliz, até o mercado ficou feliz, começou a faturar mais, e o fato, cientista, brincadeiras à parte, né, tirando esse storytelling todo aqui, isso funciona que é uma beleza, CDP. Funciona que é a beleza. Então, deixa eu te explicar um pouco mais sobre o que é essa parada, porque hoje a gente vai calcular essa parada aqui, tá bom? Não vou trazer só a técnica e te explicar a teoria, mas a gente vai fazer na prática do jeito que você gosta, beleza? Então, olha só, para que serve essa parada, né? Essa mineração de regras de associação é uma técnica para identificar relações subjacentes, como essa que a gente acabou de ver entre a cerveja e a fralda, beleza? Então, olha só, a gente vê que quando a gente vai fazer um tipo de compra, existe um padrão. Você já parou para pensar nisso? Que quando você faz compra no supermercado, se você olhar o grosso, saca? Tipo, você vai comprar num padrão. Você sempre vai comprar ali a fralda, você sempre vai comprar ali o feijão, você sempre vai comprar o arroz, né? Então, se você tem ali toda semana eu vou lá para comprar o quê? Fruta, legume, verdura. Aí eu vou toda semana, mas só quando vou fazer a compra maior de casa, aí eu já compro mais coisas. E tudo isso, cientista de dados, todas as transações são armazenadas, é claro, né, CDP? Imagina quantas milhares, quiçá centenas de milhares, quiçá milhões de transações são realizadas aí no dia a dia. Ou né? Não estou falando só dessa sede aqui, né? Mas pensa num banco aí, vai, o tanto de transação que não tem por dia. Então é coisa pra caramba. Então isso mostra para a gente, né, por meio do estudo do dado, do estudo das transações, a gente consegue verificar que existe um padrão. E o seguinte, esse padrão ele é muito claro, cara, principalmente quando a gente tá falando desse tipo de produto. Então, olha só, a mãe que compra fralda para bebê, cara, ela também compra leite, beleza? Ela também compra um perfuminho lá, o coisinha de passar no cabelo, ela também compra a pomadinha. Então, cara, há um padrão. Por quê? Porque esse padrão, ele já considera ali um conjunto de necessidades, beleza? E isso serve para os mais diversos segmentos. Tranquilo até agora, CDP? Beleza, então, massa. O que significa isso, cara? Se essas transações envolvem um padrão, cara, a gente pode utilizar esse padrão exatamente para facilitar o trabalho da empresa, né? A empresa ela tem um fim, né? Se ela não é uma empresa sem fim lucrativo, ela tem um objetivo, ela visa lucro, né? E a gente, como cientista de dados, na prática, pode muito ajudar a empresa a aumentar o seu faturamento. Beleza?
Beleza. Quais são as etapas, então, Eduardo, que a gente precisa tomar, então, para aumentar o lucro? Eu sei que isso aí, né, coloca um do lado do outro, eu vou estar vendendo mais, mas detalhe um pouco mais aí para eu entender aqui quais são as etapas aqui para que eu possa aumentar o lucro da empresa. Então, vamos lá, deixa eu listar para você quatro aqui, ó. Então, ó, se você pega A e B e coloca junto quando o cliente comprar um produto, se ele não precisa ir longe, que nem o caso da cerveja lá, ó, eu vou acabar comprando os dois. Outra coisa, as pessoas que compram um dos produtos, elas podem ser direcionadas através de campanha publicitária, né, para comprar o outro produto. Então, ó, se os dois não estão juntos ali, eu posso fazer ainda uma campanha para mostrar para ele que, opa, se você está querendo comprar escova de dente, por que, que você não compra um Listerine também, né, uma Sensodyne? Então, tudo isso você também consegue utilizar uma peça de marketing, né, uma campanha para fazer para facilitar essa venda. O que mais, Eduardo? Desconto coletivo. Já comprou, falando em pasta de dente, né? Já comprou o creme dental lá, que o pequenininho ele é, sei lá, R$ 10, e aí você vai lá e compra um grandão que é o dobro por 13, saca? Em preço assim unitário a gente não vê sentido, mas quando a gente olha todo o rol de transações, a empresa pode estar lucrando simplesmente pelo fato de o acréscimo desse negócio aqui não desse pouco a mais que ele está colocando ali, ele faz sentido financeiro. Então, isso aqui é uma outra lógica aqui. E por último, cara, você pode colocar os dois e embalar junto já. Então, você vende lá, sei lá, a pasta de dente separada, a escova de dente separada, mas você pode vender os dois juntos, a pasta de dente e a escova de dente. E é claro, eu estou usando o exemplo do dia a dia, que eu gosto do dia a dia, mas, cara, isso aqui pode ser para várias coisas. Pensa numa farmácia aí, né? O cara vai lá comprar. Ixi, isso é tanta coisa, né, cientista? O cara vai lá comprar o Band-Aid, aí você vai lá e compra o Band-Aid e o Metiolate junto. Caraca, o Metiolate, será que ainda existe isso? Eu lembro que na minha época não era Nutella não, moleque, era raiz. Metiolate ardia que só. Hoje em dia deve estar tudo, né? Deve ter sprayzinho só. Ah, uma moleza. Mas então é isso, CDP. Você pode usar essa parada para várias coisas. Pensa aí, dentro da instituição financeira, isso aqui é o que há. Você já viu abrir conta sem limite de cheque especial e cartão de crédito, né? Ou um seguro, né? Teve até problemas aí na época aí no setor financeiro, né? Por causa da história da venda casada. Pô, você comprou um, né? O outro já pode ser interesse, né? Mas então existem várias formas da gente utilizar essa parada aqui. Fechado o CDP. Agora é que entra o a priori. Eduardo, então eu quero utilizar esse negócio aí. Por quê? Porque, cara, eu trabalho aqui numa empresa onde, cara, o que racha de coisa que tem é produto. Então, se eu souber alocar os produtos ali no meu site de forma ordenada, onde o cara já vai olhar ali o Nike, já vai ver a meiazinha também, eu já quero colocar o Nike e a meia do lado ali para vender logo os dois. O cara compra o Nike, compra a meia, né? Ou se o cara tá lá comprando uma bola de futebol, por que, que ele não compra a caneleira também, né? Ou o uniforme da seleção, já que vai ter Copa. Cara, meu Deus, é muita ideia que tem na tua cabeça. Então, bora aprender como usa essa parada. Aí vem a comunidade próspera de cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, desenvolvedores de software, tudo junto, essa comunidade muito doida, e desenvolve um algoritmo chamado a priori. E esse algoritmo, ele simplesmente utiliza a matemática linda com a programação para nos ajudar a fazer esse negócio. Beleza? Então, ó, a priori é um algoritmo de aprendizado de máquina, que é usado para obter informações sobre relacionamentos estruturados entre os diferentes itens envolvidos. A aplicação prática mais proeminente é essa que a gente acabou de explicar. Recomendar produtos com base nos produtos já presentes ali no carrinho do usuário, beleza? Então, massa CDP. Eu tô até pensando em usar uma parada dessa aqui também. Eu vou usar e mais para frente eu vou mostrar para você como que eu usei, beleza? Não vou falar agora não, senão depois você vai me sabotar. Bora para frente, CDP. Olha só, por dentro do algoritmo, como é que funciona essa parada? Então, eu quero te explicar 3 parâmetros massa aqui que vão ajudar a gente a calibrar direitinho o nosso algoritmo. Porque, como você sabe, o algoritmo é o quê, CDP? Tenho certeza que você sabe. O algoritmo, ele é uma função, velho. O algoritmo é uma função matemática ali, onde a gente acaba juntando uma porrada de coisa, e aí dentro desse algoritmo a gente pode calibrar ele. Com o quê? Com os parafusinhos que tem lá dentro. Que parafuso, Eduardo? Os parâmetros, mano. Os parâmetros. E aí eu quero te ensinar
aqui 3 parâmetros que vão te ajudar a calibrar direitinho o algoritmo a priori, que vai calcular esse relacionamento para gente, beleza? Você vai conhecer a base de dados agorinha, já vou te mostrar ela, vou te explicar direitinho como que a gente precisaria prepará-la para utilizar aqui com esse algoritmo, tá bom? É óbvio, eu não vou ter tempo de passar tudo que eu gostaria de passar, é claro, você precisaria estar comigo já num programa para eu te mostrar tudo, toda a relação, mas, cara, tenho certeza que com o que eu te passar aqui, você vai conseguir fazer muita coisa. Então, presta atenção. Ó, 3 parâmetros. Um é o suporte, beleza? O outro é a confiança, ou confidence, e o outro é o lift. E aí, cara, pode ser aumento, pode ser elevação, beleza? Eu coloquei aumento aqui, mas pode ser elevação também. O lift, beleza? É o lift. São os 3 parâmetros. Eduardo, deixa eu entender como que eu vou usar esses 3 parâmetros. Cara, você vai ver que é matemática, probabilidade aqui, cara. Não vai precisar fazer nada de conta na cabeça, só presta atenção nessa parada, olha que legal. Então tá lá, eu tenho um registro de 1000 transações lá do dia a dia, fechou? 1000 transações. Então foi lá o Eduardo, passou o carrinho, foi o Marlos, foi a Laís, a Clarice também foi lá e passou o carrinho, comprou as coisinhas dela lá, aí foi o Moacir, aí foi todo mundo lá, beleza? A galera, cada um com seu carrinho, cada um tinha lá os seus produtos dentro do carrinho e por aí vai, beleza? E aí, cara, o que que acontece? Dessas 1000 transações que foram registradas lá por vocês, o que que aconteceu? 100 tinha ketchup, e aí 150 tinha hambúrguer. Aí, olha só que interessante, das 150 em que o hambúrguer é comprado, então, ó, 100 tem ketchup, 150 tem hambúrguer. Dessas 150 que tem hambúrguer, mano, 50 também tinha ketchup. Olha só. Então, com esses dados aqui, a gente vai calcular essa parada aqui toda que a gente joga dentro do algoritmo, que é o suporte, a confiança e o lift, o aumento, beleza? A elevação. Então vamos lá. O suporte, velho, o que é o suporte? É a popularidade padrão de um item. Ele é calculado de forma bem simples. Ó, a gente não calcula nada na mão, a gente simplesmente joga os dados e o algoritmo vai fazer essa parada pra gente. O máximo que a gente vai fazer é falar ali desse parâmetro qual é o valor mínimo que a gente vai considerar, para que ele possa startar ali e fazer as recomendações para a gente, beleza? Então vamos lá. Ó, ele é a popularidade padrão de um item e ele pode ser calculado encontrando o número de transações contendo em um determinado item com relação ao total de transações. Então você pega lá o item, tá ligado aqui, ó, o suporte aqui, ó. Você pega lá o item e aí divide pelo total de transações. Esse é o suporte, beleza? Aí vamos lá. De 1000 transações, 100 tinha ketchup. Então qual é o suporte aqui do ketchup? É 10%. Beleza? Tranquilão, né? Fraçãozinha, tamo junto. Então vamos lá. Agora vem o confidence, a confiança. Então a confiança é a probabilidade de que um item B também seja comprado se o A for comprado. Beleza? Então, ó, o ketchup foi comprado se o hambúrguer também for comprado. Beleza? Então, como é que ele é calculado? Tá aqui do mesmo jeito, ó. Ambas as transações, né? Ou seja, contém A e B, dividido quando o A é comprado, beleza? Então, ó, A e B quando o A é comprado. Então, ó, vamos voltar para o problema aqui para você entender o que é essa parada. Volta de novo para os hambúrguer e para o ketchup. Então a gente tem 50 transações que tem os dois. Fechado? 50. Isso aqui tudo é só probabilidade. Estou te mostrando só para você entender ali como é que é por dentro. Porque muitas vezes você fica curioso. Às vezes eu não tenho muito tempo de explicar exatamente como é que funciona. Então, um moleque se sinta dentro do CDP agora. Fechou? Então vamos lá. Ó. Então, ó, de 50 transações tem burger e tem ketchup. Fechado? Então, ó, se eu, em 150 transações, eu tenho os hambúrgueres, como é que a gente calcula a probabilidade de comprar ketchup quando o hambúrguer é comprado? Utilizando exatamente algo parecido como o teorema de Bayes. Só que, é claro, aqui são problemas distintos, mas a lógica é a mesma. Como que a gente faz? Olha aqui a fórmula, do mesmo jeitinho aqui, ó. A confiança A e B dado o suporte do B. Beleza? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Na verdade, isso aqui, né? Esse aqui é o A e B, dado o que contém no A. Agora, olha só que interessante. O lift, mano, ele é exatamente o aumento da razão, né? Da razão de venda de B quando o A é vendido. Como é que a gente faz isso? A gente pega lá a confiança e divide pelo suporte do item B lá. É um dividido pelo outro. Então, o que ele significa? O que quer dizer, né? Vamos lá, bora olhar nos números aqui. Se eu tenho que a minha confiança do burger
né, para o ketchup é 33% e o suporte é 10%, o que ele está querendo me dizer? Que se eu divido um pelo outro, eu tenho esse número aqui, ó, 3,33. Fica só com 3. Significa que ele está dizendo que a probabilidade do cara comprar um hambúrguer e o ketchup junto é 3 vezes, ou arredondando 3,33 vezes. Então, maior do que se comprar o ketchup sozinho. Como que a gente vai usar, então, o lift? E por isso que ele é o coraçãozinho aqui. A gente, inclusive, vai olhar para o lift, né? O lift vai falar o seguinte, cara. Se eu tiver um aumento só de 1, aqui foi de 3. Eu tô dizendo que não há muita associação entre os dois, tá ligado? Então, ó, ketchup e hambúrguer, o lift foi 1. Então, não tem tanta associação, beleza? Agora, se for maior do que 1, então, opa, eles são propensos a serem comprados mais juntos do que separado. Beleza? Agora, se for inferior a 1, aí, cara, é o caso em que é improvável que os dois sejam comprados juntos. Beleza? Simplão de entender, né? Então, ó, se é maior que 1, o tal do lift, há uma probabilidade muito maior de que os dois sejam comprados juntos do que separados. Beleza? Isso é importante por quê? Porque aí, velho, na hora da gente criar o relacionamento e falar pro cara colocar lá a cerveja do lado da fralda, é porque a gente calculou que o lift era maior do que 1 lá. Com certeza, e na maioria das vezes o que vai acontecer é que ele é bem maior, tá bom? A gente inicia o nosso trabalho, é claro, com aquele que é batom na cueca, mano. Tá aqui já falando, ixi, a probabilidade é 3 vezes maior, então bora testar logo essa parada aqui e colocar junto. E aí, moleque, você já tem condições de aferir essa parada, tá bom? Como é que afere, né, Eduardo? Aqui, cara, é mais ou menos parecido como um problema de aprendizagem não supervisionada, né? Não tô olhando dados históricos ali, né? Tô olhando algumas transações e quero achar uma associação, né? É como se eu tivesse, né? Pensa aí pro lado do cluster, né? É mais ou menos por aí, né? Então, essa regra de associação, você vai aferir depois, né? Na parte do monitor. Tem até estatísticas, mas, cara, daria tese de mestrado, de doutorado, eu não quero entrar nessa parada aqui, não. O fato é que existe uma forma bem melhor de medir isso aqui, sabe como? Com o resultado cientista de dados. Então, se tu olhar, implanta uma parada dessa aí e vê que o resultado foi maior, cara, você já tem o que você queria, né? Era o resultado aumentado para a instituição. Tamo junto? Beleza? Então, como que a gente faz essa parada aqui? Desse jeito. Ó, a gente segue esse processo. E aí, só que, graças ao bom pai, a gente tem o Python, porque se fosse fazer isso aqui utilizando Excel, utilizando sei lá, Power BI, a gente não ia dar conta, né? Então a gente utiliza aqui o nosso Python, porque a gente tem uma automação massa, uma velocidade muito doida e, é claro, né, sem custo de ferramenta, né? Então, cara, o Python é o poder. Se você ainda não aprendeu o Python, moleque, tá na hora. Tamo junto? Então, beleza. Então, etapas a serem seguidas para a gente fazer essa parada. Define o valor mínimo, aí a gente tem que definir um valor mínimo para o suporte, para o confidence, beleza? São valores mínimos, a gente tem que definir um valor mínimo. E aí, cara, depois a gente vai fazer exatamente o subconjunto com o valor do suporte mais alto que o limite mínimo. Como que a gente faz isso, Eduardo? No próprio parâmetro, beleza? Quando a gente coloca o valor do parâmetro, a gente já está matando essas duas etapas aqui. E aí, a gente também vai escolher ali as regras, aquele que também é superior ao limite mínimo, ou seja, esses três aqui são a calibração dos parâmetros. E aí, por último, é que eu vou fazer um descend ali, né? Eu vou fazer um sort do maior para o menor, no lift, é claro, né? Vou pegar o lift e vou falar, cara, ordena aí do maior para o menor. Por quê? Aquela história do batom na cueca. Já quero pegar logo aquele que a transação já dá na cara de que, cara, vendeu um, a probabilidade de vender os dois juntos é muito maior aqui. Então, eu vou usar esse cara. Vamos fazer na prática, cientista de dados? Então, tá lá, eu sei que você gosta de prática, então vamos fechar sexta-feira aqui com uma parada muito massa. Tamo junto? Então, você agora tá dentro do Walmart, a maior empresa do planeta. E aí, cara, é o seguinte, nós estamos envoltos aqui num problema de negócio. Primeira etapa, lembra do pipeline? Ainda não conhece não o pipeline? Ah, moleque, depois você tem que entrar no YouTube aí e vai olhar lá alguns vídeos. Eu falo muito que a metodologia Baby Steps de C existe um pipeline que você precisa seguir na ordem cronológica para você não se perder e resolver e criar sistemas e aplicações com ciência de dados, beleza? Então, a forma, né,
na qual eu gosto de compartilhar contigo, pela metodologia Baby Steps, é claro, é compreender o problema. Não sai voada aí para testar o algoritmo logo não, beleza? Presta atenção no problema. O que você está querendo resolver, mano? Então, ó, você foi promovido a cientista de dados no Walmart, beleza? Tá ganhando aí entre 5 e 25 mil reais. Escolhe aí, tá bom? Seu objetivo inicial é desenvolver um projeto, uma máquina preditiva para a recomendação de posicionamento de produtos, tanto no site quanto nas prateleiras físicas do hipermercado. Ah, Eduardo, então eu posso utilizar isso no site também, né? Pô, porque a galera tem lá, né, o e-commerce, né? E lá no e-commerce eu posso escolher qual é a transação de venda que eu vou querer, né? Exatamente. Então você vai escolher essa parada, tá bom? Só mede antes, mede depois, para depois você conseguir comprovar aí o aumento de faturamento. Tamo junto? Beleza? Então, tá massa. O que eu já fiz aqui, né? Deixa eu reiniciar essa parada aqui, só para não ficar aqui. Ah, vou deixar assim mesmo e vou mostrar para você. Então, olha só, o que tem aqui? Eu já até instalei o pacote chamado a priori, beleza? Não é a priori, não confunde não. Os caras deram o nome de API, de Python, né? A priori, que é a mistura do algoritmo a priori dentro do Python, tá bom? Eu também não consigo influenciar esses caras, colocar uns nomes melhor, né? Escolhem uns nomes estranhos, né? Mas tá tudo bem, a priori, já sei o que é, vou instalar esse pacote. O que é esse pacote? Mano, é o pacote que você vai conseguir utilizar o algoritmo a priori, beleza? Então, já instalei, beleza? Simplesmente com essa sintaxe. Com essa sintaxe aqui você instala qualquer pacote aqui dentro do Python, beleza? Aí eu vou usar o quê? Pandas, NumPy, Matplotlib. Para quê, Eduardo? NumPy para me ajudar a fazer as continhas, que é a computação matemática, beleza? O Pandas para eu manipular os dados, né? Faz um join ali, um filtro, tal. E aí o Matplotlib para fazer uns gráficos, tal, aquelas coisinhas, ficar bonitinho, visual, beleza? Então, vou executar o pacote. Então, matei aqui 2 etapas aqui praticamente, né? Na verdade, essa etapa aqui eu vou mandar aqui para baixo, porque é agora que eu vou ver os dados, né? É porque ele faz aqui um tratamento nos dados, né? Ah, deixa eu te mostrar como é que é esse dado antes aqui. Eu vou abrir o Visual Code só para você ver. Ah, não precisa abrir o Visual Code. Eu vou abrir. Vou abrir. Olha só como é que os dados estão, cientista. Tá vendo aqui? Isso aqui é o dataset Market Basket Optimization. Vou mandar esse dataset aí junto com esse script, tá bom? Lá no... Isso, garoto. Lá no canal no Telegram, isso mesmo. Então, olha só. O que a gente está vendo aqui, ó? Eu tenho N transações aqui dentro, tá bom? Então foi lá a Clarice. Clarice comprou shrimp, almonds, avocado, vegetais mix, green grapes, whole wheat flour. Então, a Laís foi lá e comprou esse tanto de coisa. Depois a Clarice foi lá e comprou hambúrguer, comprou ovo. Aí depois foi lá e o Moacir comprou avocado, comprou turkey. E aí foi lá. E aí cada um que passou lá, a gente conseguiu pegar as informações das transações e os seus respectivos produtos, beleza? Aqui, imagina lá um banco de dados transacional de uma empresa, beleza? Lá no dia a dia, o que vai ter lá na transação? Imagina aí, deixa eu chutar. Cara, tem um tabelão lá, né? Faz sentido ou não faz? Tem lá o tabelão. Então lá eu tenho a transação número 1 do dia, primeira venda. Foi lá a Clarice, moleque. Já com fome, aí a Clarice foi lá, a transação número 1, já chegou comprando lá. Não, foi a número 2, né? Tá bom. Chegou a Laís, comprou antes o negócio. Aí a Clarice veio, moleque, em segundo. E aí comprou, as duas compraram aqui, ó. Tudo tava com fome, ó lá. Comprou avocado, comprou queijo, comprou tomate, e por aí vai. E aí as duas foram lá e para cada coisinha, cada uma dessa transação aqui tem os itens em que elas compraram, os itens, né? Então imagina que os itens estão nessa coluna. Aqui está o ID, que é quem foi que comprou, né? Então aqui está a Laís, aqui está a Clarice, e aqui está a cesta de produtos, né? Então vou colocar aqui, ó, os produtos, tá? Esse campo aqui tem os produtos. Na verdade, poderia ter mais aqui o valor da compra, né? Então tá aqui o valor, aqui a forma de pagamento e por aí vai. O que a gente fez? A gente foi lá, pegou esse tabelão aqui e aí a gente quebrou esse campo aqui. Eu só fiquei com esse campo aqui, não estou pegando mais nada aqui, ó. Cliente para mim não importa, o valor também não importa, nada disso. Eu estou querendo olhar a transação e quais os produtos que tinham nele. Fui lá, utilizei expressões regulares, mandei quebrar essa parada aqui por produto, por vírgula, sei lá como é que ele separava lá essa coluna, né? E coloquei
para cada um em uma linha, beleza? Então, o que está aqui é a extração de uma coluna. Claro, ela foi feita, a gente já recebeu da galera da engenharia de dados já desse jeito aqui, tá bom? Cada transação, os produtos separados por vírgula. Pronto, agora a gente pode voltar para cá. Aí, o que a gente vai fazer? O fato é o seguinte, nós temos 7.000 transações dentro desse dataset, beleza? Então, ó, nós temos 7.000. E aí, brother, o que acontece? Muitas vezes a gente vai lá comprar e aí a gente não compra só um produto, né? A gente pode comprar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que fazer uma criação, uma delimitação aqui de quantos produtos, mais ou menos, a gente vai considerar por transação. Fechado? Aqui, nesse caso, eu fiz um estudo, fui lá, utilizei o dataset, fiz os estudos com a quantidade de produtos que tem dentro da uma transação média, vai, e aí eu descobri que, cara, de 0 a 20 é uma parada massa, beleza? Aqui, cara, altamente definido pelo cientista de dados, beleza? Então, por isso da importância de se estudar ali os dados, de ter ali várias informações adicionais para você configurar aí uma boa máquina preditiva, tamo junto? Então, beleza, 20, de 0 a 20, o que significa isso aqui, Eduardo? O que você tá fazendo nesse loop for aqui, Eduardo? Eu tô falando o seguinte, ó, eu vou pegar os produtos de cada um das minhas transações, e aí, mano, eu vou pegar esse produto e vou considerar ali que eu tenho uma faixa de 0 a 20. Por quê? Porque eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar a transação aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Quando eu pego a transação, você vai ver que eu estou iniciando, deixa eu ver se eu consigo pegar o início aqui da parada só para te mostrar. Ah, tem muito, eu não vou tentar te mostrar aqui, ó. O que acontece? Foi lá a Clarice, entrou no supermercado e comprou o quê? Água mineral e comprou um cakezinho, beleza? E aí depois ela não comprou mais nada, foi lá, só comprou água mineral e o cakezinho. Só que eu sei que o Marlos foi lá depois e o Marlos foi lá e comprou, cara, ele comprou o turkey, ele comprou água mineral, ele comprou milk, ele comprou esse rice, ele comprou o frozen, ele comprou o cookie, ele comprou o chá, e aí vai, beleza? Aí o que acontece? Eu sei que os carrinhos têm uma média aí de até 20, então eu deixei numa lista a transação separada aqui, os produtos, para eu saber que nessa transação aqui, nessa lista que vai de 0 a 20, tá vendo que tem NaN? É porque tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, uns 10 produtos aqui dentro, beleza? Esse carrinho tinha 10 produtos. Por que eu preciso disso, Eduardo? Porque eu quero analisar o produto junto com o outro, tá ligado? Deu para entender a lógica aí? Eu quero analisar um produto junto com o outro, então precisei definir esse limite aqui. Fechado o CDP, beleza. Aí, o que eu faço? Fiz lá direitinho, separei a listinha, e aí eu vou pegar esses valores e transformar numa lista, tá bom? Transformado numa lista, cientista de dados, eu vou fazer o quê? Agora que eu tenho essa parada transformada numa lista, eu vou mostrar ele aqui, já mostrei ele aqui para você, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa listinha e vou alimentar o meu algoritmo, beleza? O que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro, eu vou aplicar o a priori, que é o algoritmo, tá bom? Ó, o algoritmo tá aqui, a priori, tá dentro do pacote a priori. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse pacote, eu deixo o link aqui do PyPy para você consultar aqui a descrição, o que é, como que faz o download, alguns exemplos, fechado? Então, deixo o link aqui e agora vou te mostrar aqui onde que entra aquela parada toda lá que a gente estava falando, do valor mínimo, do suporte, da confiança, do lift, como é que é. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a RULIS, que é aqui a nossa máquina preditiva, vai o nosso resultado da utilização da nossa máquina preditiva aqui dentro, nos dados, beleza? O nosso algoritmo é o a priori, beleza? Tá aqui o algoritmo. Peguei o algoritmo a priori e agora vou fazer a tunagem dos parâmetros aqui, os 3 parâmetros que a gente trabalhou lá, beleza? Então vamos lá, ó. Eu tenho que as transações são as transações aqui, o transaction 1, que é esse trabalho que a gente fez aqui em cima nos dados, beleza? Depois, o que eu tenho? Ó, o valor mínimo do suporte. Eu quero definir que o valor mínimo do suporte, ou seja, a relevância do produto inteiro aqui, seja pelo menos 0,03, né? Por quê? Ah, pensa aí, quantos produtos não tem no supermercado, né? Então, se você olha lá um produto que tem uma relevância muito pequenininha, aí, cara, vai dar muita confusão. Então, eu vou colocar aqui, cara, 0,3%. Então, o produto ele tem que ter no mínimo 0,3%, beleza? E a confiança, Eduardo? Ah, a confiança tem que ser um pouco maior, tem que ser 20%, beleza? Então,
E o lift, Eduardo? Quanto que vai ser o lift? Aí, cara, vou seguir a continha do exemplo que a gente fez lá em cima, ó. O lift, ele tem que ser pelo menos 3, tá bom? Para quê? Para eu já pegar uma saída ordenada aqui com aqueles mais batona cueca mesmo, tá bom? Então, ó, configurei tudo. Agora eu vou terminar os parâmetros aqui com o mínimo e o máximo do comprimento, que nesse caso a gente vai olhar como se fosse esquerda e direita. Então são 2, beleza? Então, ó, esquerda e direita, você já vai entender o que significa isso. É como se fosse a cerveja e a fralda, tá ligado? Beleza? Para a gente olhar os dois produtos exatamente um do lado do outro, e aí o algoritmo vai calcular exatamente para 2 produtos. Beleza? Então, ó, a gente faz tudo isso e quem recebe essa parada toda é o Rules. E aí, o Rules vai receber esse negócio todo. Eu vou printar o Rules, ele vem no formato de uma lista, beleza? Fica meio confuso, e aí é óbvio, eu tratei essa parada aqui para você. O resultado, ele vinha assim, nessa listona aqui, bem bonitona, tá? Você tem uma certa dificuldade, talvez a estruturação do resultado no data frame é que vai ter mais valor para você ainda do que a utilização do algoritmo, do que a sacada do próprio algoritmo, beleza? Por quê? Porque dá um trabalhozinho do cão, beleza? Olha só, imagina aqui, eu tenho o resultado fecha aqui, ó, tá vendo, ó? O resultado fecha aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui ele está falando de um relacionamento. Aí aqui embaixo ele vai falar de outro. Aqui embaixo ele vai falar de outro. Então você vai separando porque ele vai mostrando cada um dos produtos e os valores, beleza? Aí, cara, para organizar essa parada toda, é claro, tá aqui uma funçãozinha criada para você, beleza? Ó, eu jogo dentro da função exatamente os resultados, e aí eu falo, ó, o LHS é o left, beleza? O R é o right, aí eu coloco o suporte, a confiança, beleza? A confiança e o lift. E aí eu retorno essa parada toda aqui no formato de uma lista para jogar dentro do data frame com essas colunas bonitonas aqui. Eduardo, pô, sacanagem. Aí eu não vou entender direitinho como é que aprende aqui essa parada, as funções em Python. E aí, mano, a parada é o seguinte, aqui é com muita prática mesmo. Eu poderia até explicar coisa por coisa aqui, mas, cara, não ia adiantar. Então, o que que eu oriento? Entra lá no portal ciênciadosdados.com, aí lá tem aula onde eu explico mais ou menos como é que funciona as funções def, e aí você vai entender ali, pelo menos o beabá, do que significa cada uma das funções, beleza? Não tenho tempo de explicar tudo nos mínimos detalhes, mas tem lá no portal ciênciadosdados.com, treinamento de Python, lá no finalzinho tem uma aula onde eu explico mais ou menos a abstração por trás das funções, beleza? Aqui nada mais é do que, se você for meu aluno no SAS, eu estou criando uma macro para criar essas 5 colunas aqui, beleza? Eu criei uma macro. Você já criou colunas? É uma engenharia de atributos aqui, só que a gente está utilizando as funções. Beleza? Então, massa. Eduardo, cria essa parada e me mostra aí o que ele está criando. Tá aqui, a gente criou esse data frame. Results in data frame, os resultados no data frame. Beleza? Tá aqui bonitinho. Agora a tabela tá enxergável, né, Eduardo? Agora eu sei que parada é essa, ó. Então tá lá, ó. O coisa da esquerda é um brownie aqui, ó. O coisa da direita é o queijo, beleza? Aí tá aqui o suporte calculado. Opa, o mínimo era 0,3%. Ó, a gente achou aqui 0,34, beleza? A confiança lá não era 0,2%, então tá aqui, ó, 10%. O lift, Eduardo. Ah, o lift não tinha que ser maior que 3? Tá lá, ó, 3,2, tal, tal, tal. Fechado, só que tá desordenado, né? Tem um lift aqui, ó, 4, tem outro lift aqui, 5. Agora a gente vai fazer o quê? Aí tu tá em casa, né, mano? Aí tu vai fazer um order by, né? Um sort. O que a gente vai fazer aqui, ó? In largest, né? Eu vou pegar 10, né? Eu quero no máximo 10, e aí eu já vou mandar ordenar pelo lift. Columns vai ordenar pelo lift. Beleza? O que ele achou aqui pra gente? Olha só que massa, CDP. Presta atenção nessa parada aqui. Ele achou aqui, é claro, né? Estou usando uma lista de produtos aqui em inglês porque eu peguei a parada aqui do Walmart, né? Mas você poderia utilizar aí do dia a dia, de verdade. Ou enfim, cara, isso aqui troca os dados aqui e deixa ele no formato lá em cima de produto separado por vírgula, você pode fazer com qualquer coisa, tá bom? Beleza? Então, inclusive Marlos tá aí, ó, o Marlos tá lá, o detetive, tal, 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 ele pode pegar, cada transação é um crime, e aí o que tinha lá no crime? Ah, tinha lá, o cara tinha revólver, ele tinha munição, ele tinha faca, ele tinha não sei o que lá. Ah, e no outro, ele tinha revólver, faca, e tinha cocaína. Ah, e dá para fazer, cara, vixe, pensa aí, dá para utilizar isso em tudo. Fechou? Então, beleza. Então, vamos lá. O que tem aqui, ó? Blank tá aqui, esse eu não sei o que é isso, mas com esse cara aqui. Isso aqui
tem a relevância, a gente olha para o lift, lembra? Por quê? Porque, cara, a probabilidade dos dois sair juntos é 5 vezes maior do que ele sozinho, beleza? O outro aqui, ó, o chicken e o light cream, a probabilidade de sair juntos é 4 vezes do que a probabilidade de sair um sozinho. Se eu estou ordenando pelo lift, o batom na cueca aqui é os 10 maiores. Então, cara, você tem como fazer teste muito rápido com essa parada. Tu tem noção, CDP? Cara, cientista de dados na prática, tu já tem a chance de pegar essa parada e fazer ali agora aí na sua instituição. Se você trabalha com esses dados aí. Então você vai sair, eu vou jogar essa parada no Telegram, tu vai pegar, e aí no final de semana você já vai criar esse negócio e vai chegar com a proposta lá de organizar lá o setor utilizando Market Basket Analysis, mano. Por quê? Porque você aprendeu a utilizar esse algoritmo a priori aqui agora, e você já vai fazer com que, com o estudo da probabilidade, com a ajuda de machine learning, tudo isso junto aqui da cesta da maravilhosa e apaixonante ciência de dados, você vai fazer com que a empresa fature mais e vão, é lógico, dar o seu devido valor, porque o profissional que faz uma parada dessa aqui na instituição, ele sim, ele é muito, mas muito valorizado e ó, eu te digo mais, esse cara é disputado a tapa nos squad, mano. Quando encontra um cara que sabe fazer uma parada dessa aí no squad, numa equipe, numa, sei lá como é que é o nome que a sua empresa dá, bicho, esse cara é disputado. E aí os gerentes vão correr atrás, por quê? Porque sabe que o CDP vai conseguir fazer essa parada. Tamo junto? Qual a conclusão dessa parada? Cara, o aspecto realmente massa dessa análise é que ela é fácil de executar e é fácil de interpretar também. Foi ou não foi, CDP? Hã? Talvez você nunca tinha visto essa parada, foi fácil ali, preciso definir algumas coisas, executo fácil, mas Eduardo, cara, eu com Excel não ia dar conta de fazer isso, né? Cara, não ia dar conta de fazer essa parada não. É muito cálculo, beleza? Ia travar o Excel. Então, presta atenção no poder que você tem na mão ao usar esse cara aqui, velho. Python, Open, aberto para você aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau, CDP. Um abraço, simbora.